Bom, no Blender eu também tenho a opção de trabalhar em escala, mas aqui no caso a gente está vendo que ele está trabalhando com uma unidade de medida de 1 cm para cada módulo. Então se eu pegar aqui, a gente vai ver que aproximar, né? Se eu pegar aqui a medida, né, tipo uma régua, o próprio Blender, a gente vai ver que está trabalhando com 1 cm. Porque o Blender é muito preciso, então assim, a gente teria que dar zoom, vai ver que está fugindo um pouco aqui os vértices aqui dessa linha, mas então eu poderia trabalhar em escala, ou seja, trabalhando aqui na unidade de escala, ele ampliaria sem eu aumentar a forma, mas eu não vou fazer isso nesse momento. Então eu vou selecionar tudo e fazer uma escala. Vou voltar aqui para o Object Mode, eu vou selecionar todos os objetos aqui, vou trabalhar com a escala. Como eu sei que cada módulo desse tem 1 cm, eu posso agora aproximar crescendo aí para utilizar o equivalente a uns 10 módulos, né? Então eu vou colocar aqui, então a gente vai ter aproximadamente, a gente pode depois ajustar para configurar aqui, para ter as dimensões mais precisas em relação à altura e tudo mais. Mas agora eu estou utilizando, então pegando aqui minha fita métrica, agora eu já tenho o tamanho do objeto como 10 centímetros. Que já é um tamanho razoável para a gente utilizar como toy. Poderia ser um pouquinho maior. A gente pode aumentar um pouco mais só e para uns 12 centímetros no final, no total da escala, né? Então vamos ver aqui o objeto, vamos tentar arredondar aqui o tamanho do objeto, tá? Então vamos botar 8 centímetros só para não ficar uma configuração totalmente fora. E aqui a gente vai aproximar, vamos posicionar ele agora e na extrusão aqui eu vou suspender depois, tá? Então já arredondei aqui, falta trabalhar com um pouco com as dimensões aqui de forma mais próxima, né? Para a gente não ter. Vamos selecionar aqui a face do objeto. Sim.
Então aqui a gente pode já definir como a opção já da forma. Agora novamente cubo, depois a gente faz os ajustes finais. Vamos agora importar o objeto, então aqui para o Object Mode. Agora nós vamos importar e construir a forma da orelha aqui, que é uma forma vista de lado aqui é triangular e a vista aqui lateral a gente vê que é uma pirâmide, então ele tem um vértice, as linhas, né, eles se concentram, né, as arestas se concentram em um vértice só, formando então a pirâmide. Então a gente vai agora construir a pirâmide para a gente posicionar aqui do lado do objeto, do cubo. Agora vamos construir uma pirâmide para posicionar nos dois laterais da personagem. A pirâmide, porque visto da lateral, a gente está aqui na visão frontal, né? Na visão lateral, na visão frontal a gente tem um triângulo, e na posição lateral a gente vê que esse triângulo, na verdade, ele encontra os vértices, possuem as arestas que vão encontrar num ponto central, formando então a pirâmide. Então, nesses dois desenhos, a gente tem uma ideia que personagem significa usar aqui uma pirâmide nessa construção, na base da construção. A gente está vendo que como base é o quadrado, né? Então uma pirâmide com base quadrada. A gente tem aqui aproximadamente o uso de 3 módulos, tá? Não está tão centralizado aqui, mas se a gente pegar como medida aqui, a gente tem aproximadamente 3 centímetros. Estão utilizando 3 módulos e meio da pirâmide, mas eu vou utilizar 3 módulos apenas, fazendo com 3 centímetros a base. Vamos então importar. A gente pode trabalhar com 3,5, não? Aqui, vamos pegar aqui a medida 3,6, 3,5, então vamos trabalhar com 3,5, arredondando aqui as medidas. Então aqui na frontal vamos adicionar então um cubo, mesh como cubo. Importando dessa forma, a gente está vendo que ele está gigante, né? Ele está com 2 metros de tamanho, que é o default aí do programa, do Blender. Então vamos colocar aqui 3,5, 3,5. Então a gente já vê aqui o cubo no tamanho correto. A gente pode, uma das ideias, como a gente vai ter que posicionar na lateral aqui do objeto, no plano, nesse plano aqui da face do cubo, que forma a cabeça, né? A gente pode pegar uma das ideias trabalhar também com uma precisão dessa ancoragem. Então, como default, os objetos do Blender, ele vem sempre com o centro do objeto. Só posicionar aqui para a gente ver isso. O centro do objeto, ele está sempre marcado com um ponto amarelo.
Então a gente vê que ele sempre faz as medidas ou trabalha com os posicionamentos a partir desse centro. Então, como a gente no caso, a gente pode realinhar isso vindo na edição do Edit Mode, selecionar todas as faces, por exemplo. Lá, eu seleciono todo o objeto. Lembrando que no Edit Mode eu só estou entrando apenas no objeto cubo aqui que está embaixo, então não está selecionando os outros. Eu posso até renomear ele como pirâmide, porque é o que ele vai virar no final. Então, desse cubo eu posso agora, ao selecionar todo ele, eu posso reposicionar, movendo com Z, G, Z. Na medida que eu vou modificando aqui, eu tenho a medida final, apoiado justamente ainda na parte central do objeto. Então 1.75 para ser mais preciso, né? Mas se a gente for dar um zoom aqui, a gente vai ver que a base desse cubo agora está posicionada exatamente nesse, está alinhado, né, com a face do cubo. Bom, então a gente está vendo aqui o ponto laranja aqui, amarelo, enfim, centralizando aqui, já não está mais no centro do objeto. Vamos voltar. Então, em alguns casos a gente fazendo essa modificação ajuda no posicionamento dos objetos. Ou em outros casos é melhor deixar o default mesmo do software. Então vamos religar aqui os outros cubos. Agora eu vou fazer um deslocamento para o posicionamento aqui da lateral. Esse cubo tem 8 centímetros. Vamos fazer um deslocamento aqui, um X, para outro objeto grande. GX. Aqui com 4. Eu vou rotacionar o objeto. Então, rotação de 90. Então, agora já tenho posicionado o G e GZ para poder movimentar ele aqui na lateral do personagem. Vamos ver como está na visão lateral. Então tenho um objeto posicionado. Vamos arredondar aqui para 8. Então aqui já tem o posicionamento do objeto. Eu vou agora transformar o cubo numa pirâmide. Para isso eu tenho que entrar no Edit Mode. Vamos desligar aqui. Eu vou entrar no Edit Mode. E a gente vai ver que eu vou trabalhar com as arestas. Então no Edit Mode eu vou na opção
dos vértices. Vou selecionar todos os vértices dessa face e eu vou vir na opção de Mesh, vir na opção para ele juntar no centro. Então agora eu tenho minha pirâmide. Então a visão lateral, a visão frontal. Eu vou duplicar agora a minha pirâmide. Vamos voltar aqui no Object Mode. Eu vou duplicar com Shift D. E vou agora rotacionar para 180 e reposicionar ele agora do outro lado. Então, de X, eu vou posicionar aqui para -4. Então agora tenho posicionado essas duas pirâmides. E a cabeça aqui do personagem. Deixa eu apagar essa medida que ficou sobrando de outra anotação. Depois a gente vai reposicionar a luz e também a câmera. Como ideia é construir em papel, eu vou arredondar aqui as medidas. As medidas estão com uma numeração muito quebrada, então vai acabar dificultando. Então vou arredondar aqui as medidas, por exemplo, da personagem. Esse efeito não faria muito sentido se eu estivesse utilizando isso para o virtual. Poderia manter as mesmas medidas, por exemplo. Mas nesse caso aqui ajuda nas construções. A gente está aqui com as medidas mais precisas, mais arredondadas em relação a centímetro. Só preciso fazer alguns ajustes aqui, porque a gente está vendo que a forma do objeto está na visão frontal, ele está com uma diferença aqui. Então vamos compensar na altura em relação ao personagem. Então agora já tem ele deslocado, já está posicionado certinho. Em relação aos dois objetos, vamos ver só, wireframe, então está fazendo uma diferença aqui. Vamos entrar no Edit Mode e posicionar na face. Visão frontal, vamos ver se esses ajustes vão ser suficientes, senão a gente vai para a visão de frente para... Vamos voltar aqui para o Object Mode e deslocar ele no espaço aqui. Por exemplo, aqui. 2. Pronto. Então agora a gente já tem as medidas mais precisas e todas elas arredondadas em função dos módulos que eu tenho aqui. São módulos de 1 centímetro. Resultando aqui na construção da personagem. Agora, com o personagem já definido as formas básicas dele, a gente vai iniciar pensando
na textura que vai ser aplicado, enfim, como se fosse uma camada, né? A planificação dessa estrutura para pensar numa camada de pintura e definindo ali algumas características do personagem, e, inclusive em desenho de um olho, desenho de uma boca, por exemplo, porque no momento está tudo como se fosse plano. Não vou utilizar os recursos tridimensionais para construção de olho ou boca, por exemplo, porque a gente está com uma ideia de construção de desenvolver para o papel, né, na construção do papel. Então tem que ser o mais simples possível dessa construção. Nessa possibilidade, a gente tem o recurso do Blender para pensar em que ele gera automaticamente essas planificações. Então, para isso, eu vou vir com o meu cursor aqui no canto daqui da minha tela, puxar, ou seja, vou duplicar aqui dividir minha tela, né, com duas visões diferentes. E eu vou utilizar aqui um recurso do Blender que é o UV Editor. O UV Editor é como se fosse uma mesa que eu tenho e que eu vou planificar cada um dos objetos que eu tenho aqui da minha personagem. Eu vou selecionar aqui no modo de visão da visão ortográfica, eu vou no Edit Mode, e quando eu selecionar cada objeto que eu seleciono, ele vai aparecer para mim a localização dele, visão da face, né, de cada um desses objetos aqui do cubo. Então, lembrando que eu entrei apenas no cubo, né, então só estou na seleção do cubo. E no cubo eu tenho as minhas faces que estão desenhadas, planificadas aqui na minha opção diferente aqui do Blender, no V Editor. Então aqui eu tenho todas as minhas faces. Eu posso ir clicando uma a uma para ver onde elas estão posicionadas, mas o que a gente já entende como planificação dentro da área do design, se eu selecionar todas as imagens, eu tenho agora o meu cubo completamente aberto. Essa abertura do cubo, todos os objetos que são objetos tradicionais dentro dessas ideias de planificação, o Blender vai fazer tranquilamente sem nenhuma alteração. Então o cubo ele já entra como default essa visão dessa versão do Blender na planificação, formando esse desenho, né? Então a abertura dele. Então quando eu seleciono tudo, eu tenho então a visão completa do objeto. Eu tenho algumas funções dentro dessa área, como se fosse minha mesa, né, que eu tenha planificado, que eu observei assim, uma planificação desse objeto. E eu tenho as mesmas funções que eu teria aqui de navegação. Eu posso, com o scroll, aproximar ou distanciar da planificação. Eu posso, com S, fazer uma escala. Eu posso selecionar arestas, vértices e faces do objeto. Então, para cada opção aqui eu tenho esses recursos. E esse recurso eu seleciono toda a área, tudo que ele está emendado pelas arestas, todas as formas que estão emendadas, né? Então aqui eu tenho como trabalhar diretamente na opção em que eu poderia criar um novo. Ao criar uma nova imagem, eu poderia desenhar diretamente aqui, com uma caneta digital, por exemplo, ou importar uma imagem, indo aqui na opção do Open, abrir uma imagem, então eu poderia importar uma imagem do arquivo. Eu também tenho uma opção que é
Caso eu precise de uma precisão, eu posso exportar esse layout de V, quer dizer, esse cubo planificado eu posso exportar e trabalhar em outro software, como o Illustrator ou o Photoshop. Então, eu posso exportar como imagem e trabalhar em um outro software. Sempre lembrando da organização que o Blender vai possibilitar, ou seja, a face do objeto, a parte superior do objeto, a parte lateral do objeto e inferior. A gente tem, então, assim, todas essas formas aqui, né? Então, eu posso ir para o Photoshop sabendo desses posicionamentos e colocar, por exemplo, que aqui entraria o olho do personagem, então já desenhar o olho, colocar aqui a lateral do personagem, desenhar isso, enfim, eu vou construindo a minha forma completa e final do que a gente chama de textura, né? Que é esse desenho que vai ser aplicado à forma do cubo que está tridimensional aqui no Blender. E é um recurso também, no caso como eu estou utilizando para um Paper Toy, imprimir em papel e depois montar. Voltando à opção do Object Mode, eu posso selecionar um outro objeto, mas a gente vai ver que a organização que o Blender vai fazer da minha pirâmide, por exemplo, vai ser diferente da organização que ele fez para o cubo. Então, selecionei aqui a pirâmide, eu vou com o botão da direita, vamos entrar no Edit Mode primeiro e vamos ver como ele está planificando aqui as faces. Então, ao selecionar, a gente percebe que tem uma visão bastante diferente da organização do objeto, ou seja, não é uma planificação como a gente está acostumado a ver dentro da área gráfica. O próprio Blender me dá alguma opção, aqui se eu vier no V, eu tenho uma opção de pedir para ele um projeto de UV mais inteligente, de uma forma de organizar mais inteligente a minha forma final. Ao dar OK, a gente vai ter uma outra organização, mas também que não é dentro da esperada, dentro do ideal que eu pretendo trabalhar essa forma, né? Então ele está todo ele separado, que para mim, para fazer uma impressão e trabalhar ela como a impressão em papel, seria bem difícil. Então, para isso, a gente tem que desenvolver algo diferente do Blender do que a gente estava fazendo antes. E para isso, a gente precisa ter falar com direcionar o software para o que a gente pretende fazer. Ou seja, eu preciso fazer a planificação pensar no resultado como um papel mesmo, né? Então, eu preciso dessas faces do objeto que elas sejam rebatidas para esse plano, né? Então, cada face dessa minha pirâmide, o ideal dentro da área gráfica é que ela planifique, né? Ou seja, ela rebata esse plano para a base da pirâmide. Então, a base da pirâmide é o quadrado e eu teria que fazer cortes aqui nessa estrutura da pirâmide, ou seja, eu teria que fazer corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, para ele então entender que essas outras arestas são dobras. Então eu teria planificação da minha pirâmide, rebatendo esse plano para onde está localizada a base da pirâmide, que é a quadrado. Para isso, o Blender tem uma opção que eu vou necessitar selecionar as arestas que eu pretendo cortar. Então eu vou selecionar cada aresta aqui com Shift. Depois das 4 arestas selecionadas, eu vou
novamente aqui do V e pedir para fazer marcar essas opções. Então aqui o Blender vai entender que é uma área de corte, como se eu tivesse cortado com uma tesoura nessas arestas. Então a partir desse momento ele dá uma outra iluminação para as arestas, identificando que eu fiz o corte. Se eu quiser apagar, eu vou em Clear Scene, que eu faço a limpeza dessas áreas, ele volta ao que era antes. Mas vamos ver como ele agora está planificando. Eu vou voltar aqui as faces do meu objeto e ao selecionar tudo, eu vou pedir novamente para ele agora fazer o Unwrap. Então agora ele está fazendo, está abrindo de acordo com o que a gente tem aí nas realizações da área gráfica. Então a partir disso eu posso exportar daquela mesma maneira anterior, aqui exportar o meu layout e trabalhar no Photoshop, por exemplo, as faces do meu objeto. Ou imprimir e fazer fazendo as abas e construindo o objeto tridimensional. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu poderia até, se for apenas no papel, não estiver utilizando ele como objeto virtual, eu poderia apenas imprimir 2 vezes essa opção de planificação. Mas como eu vou também trabalhar nele, o personagem diretamente também no virtual aqui, eu vou optar para fazer a mesma função. Ou seja, eu vou entrar no Edit Mode e selecionar as arestas que eu quero cortar. A partir de agora eu vou com Unwrap vamos lá, selecionar as faces. E agora com o Unwrap eu vou já também está do outro lado. Vou fazer a mesma coisa com a base, porque a base ela vai me dar, vamos ver inicialmente como o Blender está fazendo a planificação. Vou entrar aqui no Edit Mode e ver como o Blender está planificando toda a área. Repara que ele está utilizando as mesmas ideias, como ele partiu do cubo como base. Então, quando eu estou selecionando tudo, ele ainda está reconhecendo o objeto como um cubo. Vamos corrigir então esse equívoco aqui do software. Selecionando o objeto embaixo, vamos no Edit Mode novamente, então selecionando aqui a face. E ao selecionar todas as faces, eu vou pedir, tinha colocado aqui para fazer o Unwrap e marcando aqui o Smart UV Project. Ele vai me dar essa opção, vai ser diferente já do que estava, porque antes só estava como se fosse um cubo aberto, já está melhor essa opção, mas de qualquer forma a organização também não está adequada, Então o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez na pirâmide, só que agora é diferente porque eu também tenho que entender como eu vou cortar essa parte superior aqui do objeto. Então para isso, vamos desligar aqui a face, entender um pouco esse objeto aqui, porque a gente vai ter que abrir ele como se fosse um cubo. Então a gente vai fazer a marcação das arestas.
como a gente fez antes no caso para as pirâmides. Só que a gente vai ter que ter o cuidado também de marcar agora a opção das arestas dessa face superior aqui do objeto. Então, eu estou fazendo a marcação indicando o corte. Então, como se cortassem essas laterais aqui. Mas, se eu fizer o corte completo aqui das arestas superiores, vou marcar essa aresta também aqui, ele vai cortar e vai separar esse quadrado, né, na minha planificação. Então, preciso manter ele dessa forma. Então, essa forma é uma forma ideal para eu cortar, de marcar aqui o sim, indicando agora como a planificação deve ficar. Então, vamos novamente aqui selecionar agora as faces e vamos ver que o Blender compreendeu dessas aberturas, né? Então, vamos lá novamente. Então, agora ele já fez uma abertura de acordo com como a gente tem dentro da área gráfica. Eu posso novamente vir aqui em UV, exportar e trabalhar novamente pelo Photoshop ou criar um novo, desenhar aqui diretamente, mas eu tenho essas duas opções para desenvolver isso, o Photoshop, o Illustrator e para algum outro software que eu tenha conhecimento para utilizar as texturas, né? Trabalhar as texturas, trabalhar a forma final de aparência aí visual dos meus objetos. Então, ligando aqui, agora então eu tenho todo o meu objeto planificado e exportado como planificação. Agora, para utilizar a aplicação da textura, né, a aplicação da imagem no objeto, nós vamos utilizar um outro recurso dentro do Blender. Inicialmente, nós temos, ao selecionar em Object Mode, ao selecionar o cubo, né, onde a gente quer aplicar a imagem, né, aqui vai ser a face, olhos, nariz e as laterais aqui da personagem, a gente vai em material e a gente percebe que tem um material aplicado, que é o material branco, que quando a gente vem na opção daqui da imagem tridimensional com Z e o preview do material, a gente vê que ele está aplicado, o material está com cor branca. Se a gente mudar a cor aqui, a gente tem que perceber que o material vai modificar lá também. Só que eu vou dispensar esse material, preciso, para aplicar essa imagem, criar um novo tipo de material. Então, para isso eu venho no meu canto aqui, quando mudo o cursor, eu vou arrastar, vou voltar aqui, eu vou arrastar para baixo, criando um novo espaço aqui de visualização. E vou trocar, né, do UV Editor para não ficar duas vezes do UV. Eu vou ir para a opção Shader. No Shader eu tenho esses módulos em que já me mostram a aplicação da cor. Assim como mudei aqui, eu também poderia mudar aqui a opção da cor, por exemplo. Mas eu vou acrescentar, como eu falei, eu vou eliminar esse material e criar um novo. Então, para criar um novo, eu venho na opção aqui de material,
e eu vou adicionar um novo material aqui. Então, venho aqui, criando um novo, posso dar o nome de vou botar o rosto, que a gente vai identificar como que está relacionado a essa forma aqui. Eu vou agora, com a tecla Ctrl T, vai abrir as novas opções aqui em relação ao novo material. Eu vou apagar esse. Então, dos novos módulos aqui, eu vou desligar esse aqui, não vou precisar dele. Eu vou só trabalhar com os módulos que estão relacionados à superfície. Então aqui a gente está vendo que tem um map já descrito aqui, e eu tenho a imagem da textura que eu preciso selecionar. Eu venho nessa opção, como ele já foi importado, eu poderia abrir, mas como ele já está importado, eu vou selecionar aqui, rosto, unificação, finalização, e aí a gente já aparece o rosto diretamente aqui no personagem e na estrutura. Se eu posso continuar configurando ou criando novos materiais, porque aqui, por exemplo, é o material antigo que eu apaguei desse cubo aqui, porque se eu não apagasse ele não apareceria como forma. Então agora a gente já tem a aplicação e eu poderia dar continuidade aplicando os materiais, selecionando para cada módulo desse as opções das planificações. Lembrando que essas linhas de contorno, o ideal é que elas não existissem na figura original aqui, né? Porque com elas as marcações permanecem apresentando esse fio de contorno, né? Porque ela está desenhada aqui na minha planificação. Se a minha planificação não tivesse linhas de contorno, também não apareceria aqui. A questão de atualização da imagem, caso eu substitua a imagem, por exemplo, se eu vier aqui substituir por outro desenho que eu tenha atualizado, por exemplo, no Blender, se eu vier aqui tentar atualizar pelo material, às vezes pode não acontecer dessa atualização ser imediata. Então eu preciso vir aqui em material, nos materiais, está aqui que tem a opção do rosto, né? A gente tem que conferir se essa atualização foi dentro aqui do módulo, né? Ou aqui, ou aqui. Né? Tanto faz atualizar aqui ou aqui. Então aí ele atualiza diretamente o arquivo.